Vamos ler a palavra Lucas 15, 8 e 9. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la, e achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Quando perdemos alguma coisa importante, como uma joia, algo de valor, e perder uma coisa que não consegue recuperar, é terrível. Se um objeto que perdemos nos faz falta, imagine você a perda de valores, a perda de caráter, a perda de prestígio, a perda do nome. É sobre esses valores que nesta noite nós vamos compartilhar. Nós vamos compartilhar exatamente sobre valores que vão além de um celular, que vão além de uma joia, que vão além de objetos. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que é tempo de resgatar os valores perdidos. Tem alguém que diz assim: perdi o meu crédito no comércio, e faz de tudo para recuperar o crédito. Tem aqueles que dizem: meu nome foi para o SPC e para o Serasa, mas já estou recuperando o meu crédito, porque quero novamente ter de volta meu cartão de crédito. Quero ter de volta a minha conta bancária. É comum. O que não é comum é as pessoas dizerem bem assim: eu quero de volta o meu caráter. Eu quero de volta o respeito que eu acabei perdendo por fazer isto ou aquilo. São sobre essas coisas que nós vamos gastar alguns minutos. Esse tão precioso tema é tempo de resgatar os valores perdidos. Geralmente, quando perdemos um objeto de valor, ficamos desesperados e empregamos todo o esforço para encontrá-lo. No texto lido, a Bíblia diz que Jesus contou uma parábola sobre o comportamento de uma mulher que perdeu uma dracma, uma moeda, e ficou desesperada, procurando diligentemente até achar. Assim como essa mulher da parábola, que perdeu sua dracma,
damos muita importância quando perdemos algo material. Mas existem muitos valores morais, espirituais, que estamos perdendo e não estamos nos importando como deveríamos nos importar. Então, nesta noite, eu quero falar para vocês exatamente sobre 4 valores perdidos que precisam ser resgatados. Repitam comigo, digam 4 valores perdidos que precisam ser resgatados. Quais são? O primeiro é o fervor espiritual. Analisa nesta noite como está o teu fervor espiritual. Como cristão, você continua com o mesmo fervor inicial? Tem aquele mesmo prazer com as coisas de Deus que tinha antes? Tem aquele prazer com a oração, com a vigília, com o estudo da palavra, com buscar a Deus? Quero te dizer que isso vale muito mais do que um celular de última geração. Isso vale muito mais do que objetos. É o nosso fervor espiritual. É o nosso amor para com Deus. É a nossa vida espiritual acesa. Ficamos chateados quando perdemos, amado, um objeto. É apenas um objeto. É apenas algo que tem valor, mas foi perdido. E não nos preocupamos muito quando perdemos o fervor espiritual. Eu já ouvi até pessoas dizer bem assim: ora por mim, porque eu estou muito fria espiritualmente. E já ouvi aquelas de pouco se incomodar. A frieza espiritual sufocando-a e ela espiritualmente mais desanimada, mais fraca, mais debilitada espiritualmente e não está nem aí. Gente, se a gente perder a amizade com Deus, a comunhão com Deus, o prazer de Deus na nossa vida, nós vamos encontrar o real prazer, a real felicidade, a real força. Aonde, queridos? Aonde? Nas drogas? No sexo? Aonde vamos encontrar? Aonde vamos encontrar esse calor necessário para o nosso espírito? Aonde? Me diz. Olhe em torno de você. Aonde você vai achar? Deus é impreenchível. Diga comigo, diga: Deus é impreenchível. Não se pode substituí-lo. Do que valeria substituir Deus pelo dinheiro? Do que valeria substituir Deus pela fama?
pelo sexo, enfim, por qualquer coisa temporária, passageira dessa vida. Quero lembrar aos meus amados irmãos que há um lugar na sua vida, há um lugar no seu coração, há um lugar no seu íntimo que só pode ser preenchido por Deus. Amém? Não perca por nada nesse mundo o seu fervor espiritual. As lutas, elas vão passar. As tribulações, elas vão te levar para mais perto de Deus. Nada deve servir de empecilho, de obstáculo e de desculpa para perdermos o fervor de Deus na nossa vida. Nada. Luta, tempestades, vendavais, vida financeira em decadência, casamento complicado. Querido irmão e irmã, nada. Ouça o conselho do apóstolo Paulo: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Não perca o seu fervor espiritual. É muito importante para a sua vida. Tem pessoas que, por nada, ela perde o celular, vou usar esse exemplo, e não fica tão triste. Perde o fervor espiritual e não sente nada. Perdeu o celular, teve aquela tristeza, mas aquela tristeza passou porque substituiu aquele celular por outro. Por quem você pode substituir Jesus? Por quem? Perder o fervor espiritual é motivo de tristeza profunda. Perder, queridos, o fervor espiritual é algo que nos leva a ficar inconformado. Você sabia que eu fico preocupado no dia que eu não consigo sentir a presença de Deus? Eu a tenho na minha vida pela fé, claro, mas eu preciso senti-lo. Mesmo tendo na minha vida pela fé, eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso que Deus toque na minha vida. Eu preciso do fervor espiritual. Não perca. E se você perder, demasiadamente, não se conforme. Busque recuperar. E você só recupera na fonte. E a fonte para se recuperar o fervor espiritual perdido é a igreja. Amém? Diga, é aqui que eu recupero o meu fervor espiritual. Quanto mais deixa de congregar, mais sem fervor fica. Quanto mais deixa de congregar, mais frio torna-se. Vai congelando. Quantos estão entendendo? Então é aqui que o fervor espiritual, ele aquece a nossa vida.
Eu vou lhe dizer algo. Todos aqueles que deixam de congregar, eles têm uma queda considerável. Como cai? Eles perdem o fervor, eles desanimam, eles ficam sem ler a Bíblia, eles ficam sem orar, passa a ter aquela vida religiosa. Mas a vida religiosa não pode ser comparada com a vida fervorosa. Diga, vida religiosa não é vida fervorosa. E vida fervorosa não é vida religiosa. Em Romanos 12:11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidados, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Está aí um segredo para quem quer recuperar o fervor espiritual. Fale para a pessoa que está do seu lado. Diga bem assim: só há uma maneira de recuperar o fervor espiritual. É fazendo o quê? Servindo ao Senhor. Olhe para mim, você tem se envolvido? Você tem ido às células? Ah, pastor, só quando dá. Então o fervor espiritual vai perdendo. Regularmente você tem congregado? Ah, pastor, só quando dá. É tanto quando dá, que a pessoa congela-se espiritualmente e não percebe. Você sabia que a água nem percebe que ela está congelando? Quando abre o congelador, aí é que a água está empedrada. E ela precisa sair do estado frio e vir para o estado quente para poder voltar a ser água normal, natural e esquentar. O que eu quero dizer com isso? Espiritualmente, ninguém ganha fervor dentro da geladeira. Assim como o estado da água, para mudar, ela precisa sair da geladeira e até o fogo, esquentar, para depois ela voltar a ser temperatura normal e depois entrar no processo de temperatura quente. Assim é um cristão. Perdeu esse fervor, perdeu essa dracma, que é a dracma do fervor espiritual. Busque achar. Se esforce para achar. Pode ter certeza. Uma vida espiritual congelada não aquece ninguém, só faz esfriar. Eu já ouvi situações de mulheres fervorosas na presença de Deus. Lutaram para ver o marido na presença de Deus. O marido veio, se converteu, se batizou, começou a desenvolver o ministério. A mulher esfriou. Levou aquela frieza para dentro de casa. O que foi que aconteceu com o marido? Ele também esfriou. Eu estou falando de resgatar valores. E o fervor espiritual é um valor que você não restaura no supermercado. No supermercado você pode restaurar o feijão, o arroz, a carne,
algo que vai servir para a sua nutrição, mas algo que serve para a sua caminhada espiritual, você só restaura nos pés de Cristo. Humilhado a Ele, humilhado, clamando, pedindo, suplicando, desejando, implorando. Porque Deus, na caminhada que Ele está nos conduzindo até o céu, Deus espera de nós o mesmo fervor, a mesma dedicação, a mesma comunhão de quando começamos. Quem está entendendo? Ah, pastor, mas a gente sofre na igreja, sofre em casa. Mas sofreu Jesus. E Ele foi até o fim. Amém? A gente não passa por nada e reclama e culpa Deus. E acha que Deus é o culpado dos nossos problemas. Não é. A Bíblia fala que eu e você temos que perseverar. Perseverar no Senhor, perseverar no caminho do Senhor, perseverar na palavra do Senhor, perseverar com aquela vida dedicada, com aquela vida obediente, e por aí vai. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Olha o que diz a Bíblia. Conheço as tuas obras. Diga comigo, o Senhor me conhece e eu não posso esconder. Amém? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Tomara foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Diga comigo, diga para Deus, só tem dois estados, quente ou frio. O Senhor não se agrada do crente morno. O crente morno, ele é insosso. O crente morno, ele está em cima do muro. Ele ama a Deus, mas não se dedica. Ele quer fazer a obra de Deus, mas não se entrega. É morno. Se alguém nesta noite perdeu esse precioso valor, que é o valor do fervor espiritual, eu recomendo a você buscar de volta. Como, pastor? Vem para as orações aqui terça-feira de manhã, se larga nos pés de Jesus e diz: Jesus, me dá fervor, eu estou morrendo espiritualmente, eu estou sufocado. Vem para os cultos, para as campanhas, vem para as vigílias. Não aceite a sua maneira fria espiritualmente dentro da conformidade. Não. Eu sinto quando eu estou fraco. Eu sinto. Tenho contato com a Bíblia todo dia. E eu sinto quando estou fraco. Todos sentem, todos sabem. É um sintoma visível. É um sintoma também interno. E a pior coisa é a gente ser cristão e não sentir a presença de Deus. É ruim demais. Eu pelo menos acho.
é ruim demais. Eu não me sinto bem em ir para um culto e não sentir a presença de Deus. E não é só aqui. Aonde eu for cultuar a Deus, eu quero sentir a presença dEle. E se eu não sentir, a culpa não é de quem está lá. A culpa é de quem está aqui. A culpa é minha. Porque não abri o meu coração, não estou vivendo uma vida de fervor. Precisamos resgatar urgentemente o fervor espiritual. Não se conforme com a mornidão. Diga comigo, ser morno. Toda a igreja. Diga, ser morno não é para mim. Amém? Não perca a intensidade pelos valores espirituais. O Senhor distribuiu dons na sua igreja, mas por falta de fervor espiritual, muita gente está com um dom lá, inoperante. Um dom inoperante, um dom sem atividade, um dom que é para ajudar pessoas, é para ajudar vidas, mas a pessoa não consegue nem ser ajudada pelo dom que tem. Como vai ajudar os outros? Os dons que Deus colocou na minha vida é para me ajudar em primeiro lugar. É para me fortalecer em primeiro lugar. E daí eu vou fortalecer os outros. Amém? Disponibilize tempo. Para quê? Para orar, jejuar, ler a Bíblia. Fazer esse negócio repetitivo. Ter essa rotina espiritual todos os dias, diariamente, na sua casa. Todo dia, todo dia, todo dia. Orar, ler a Bíblia, jejuar. Jejuar, ler a Bíblia e orar. E participar das coisas que estão relacionadas à visão da sua igreja. Eu tenho visto que todos aqueles que participam das células da nossa igreja, eles voltam radiante, vibrante. Eu fui fazer a supervisão da célula que a irmã Darlene lidera. Estava lá, filmei tudo, tirei meio mundo de foto. E quando terminou a célula, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo radiante. Todo mundo em comunhão com o Senhor. E vejo aquela pessoa que não foi, cabisbaixa, triste, melancólica, fria. Por que isso? Porque não tem disponibilizado tempo para orar, para ouvir, para aprender e até mesmo para ensinar, dando uma palavra, um testemunho e etc. Amém? Aumente o seu desejo pela presença de Deus. Tem pessoas que ela tem desejo muito grande por coisas, por objetos. E tem aquelas que caem numa profunda tristeza por causa de um objeto perdido. Irmão, irmã, nós devemos cair numa profunda tristeza se o nosso nome for tirado do livro da vida. Amém? Aí tenha uma tristeza muito grande. Porque se o nome for tirado do livro da vida, é um sinal de que para o céu não vai. Então são com essas coisas que devemos em primeiro lugar nos preocuparmos.
Davi, quando pecou, e foi buscar reconciliação com Deus, e foi pedir arrependimento a Deus, perdão, no seu salmo de arrependimento, Davi disse assim: torna a dar-me a alegria da minha salvação, porque ele tinha perdido. O fervor espiritual de Davi foi embora. Davi estava morto espiritualmente. E ele disse: Senhor, volta a me dar alegria pela minha salvação. Nós temos que ter alegria pela salvação. Nós temos que ter prazer em fazer a obra de Deus. Nós temos que ter prazer em estar em nossas células, nos nossos cultos. Seja no domingo pela manhã, no domingo à noite, temos que ter esse prazer e não aquela obrigação. Eu vou para o culto hoje porque é Santa Ceia. Devemos estar aqui porque amamos ao nosso Deus. Diga: eu estou aqui porque eu amo ao meu Deus. Querido, eu quero fazer uma pergunta. Por favor, não me responda. Responda a você mesmo, porque a pergunta é para você. A pergunta é: o que você está fazendo para resgatar o fervor espiritual? Tem gente que perdeu o fervor espiritual por causa do emprego, por causa do trabalho. Depois que começou a trabalhar, gelou espiritualmente. Mesmo assim, ela quer continuar naquela frieza, achando que aquilo será bom para ela, para o relacionamento com Deus. Não é. E às vezes nós cantamos: eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão disso, abro mão daquilo, para não perder a comunhão, o contato, o fervor com Deus. Mas cantar é uma coisa, viver é outra coisa. Levante a sua mão direita e diga: Senhor, aviva-me. Amém? Vamos aplaudi-lo. Sabe qual é o grande problema daqueles que já perderam o fervor espiritual? É achar que todo mundo na igreja é como ele, frio. Aí começa a apontar para a igreja está fria, a igreja está fria, ou igreja fria. Não, não é a igreja. Não é porque eu estou frio que todo mundo está frio. Não é porque uma pessoa ou duas está fria que eu estou frio. Diga comigo: quem cuida do meu fervor espiritual sou eu. Amém? Se você quer fogo, você vai e se aquece. Se você quer beber do Espírito, você vai e bebe. Quem é que está te impedindo? Ninguém. Ah, é o marido. Ah, é esse... Não, meu irmão, não é ninguém, não. Ninguém te impede. Ninguém te impede. Se você quer se encher de Deus, ninguém te impede. Ah, mas o marido ele pode ser o que for. A Bíblia diz: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Qual é o segundo valor que precisa ser resgatado? Diga comigo: o amor. Jesus é muito direto. Primeiro valor espiritual que precisa ser resgatado é exatamente o fervor espiritual. Porque Jesus disse: eu não quero morno, eu não quero morno. Na minha igreja eu não quero morno.
Na minha igreja eu não quero ninguém em cima do muro. E depois ele adverte a igreja: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor tem que ser resgatado, igreja. O amor tem que estar na evidência. O amor tem que estar em prática. O amor tem que estar a todo momento na nossa vida acionado. Amém? Diga comigo: pode o amor do mundo esfriar, o meu não. Eu quero saber. Eu sou obrigado a aceitar as coisas que o mundo oferece? Não sou obrigado. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a viver como o mundo dita. Jesus foi claro: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. No texto de Mateus 24, 12, Jesus profetizou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. De muitos, não de todos. Diga comigo: eu não faço parte desse muito. Amém? Eu assumo isso se eu quiser. Essa é a verdade. O meu amor esfria se eu der lugar à carne, se eu der lugar ao diabo, se eu der lugar ao mundo. Se eu olhar para a palavra de Deus e dizer bem assim: Senhor, eu estou satisfeito porque o meu amor esfriou. Não. Eu tenho que entender, não. Jesus passou por problemas sérios: perseguição, humilhação, rejeição, mas ele não deixou de amar. Amém? Diga comigo, diga: o meu Senhor, o meu grande líder, o Senhor do universo, aquele que vem me buscar, ele passou por tantas coisas, mas não deixou de amar. Gente, tem hora que eu olho para mim e digo assim: eu preciso me converter. Eu preciso nascer de novo. Porque a gente bota tanto obstáculo para obedecer a palavra de Deus. Não vou com a cara dela. Não vou com a cara dele. E não sei o quê. Ele me ofendeu. Ele me magoou. Ele não liga para mim. Ele não está nem me vendo aqui. Olhe para Jesus que ele olha para você. Amém? Preste atenção nisso. O amor não foi colocado em nós para receber. Quem tem amor aí, diga amém. É para receber? Não, se você tem amor é para dar. Nunca vi ter amor para receber. A gente tem amor para dar, para amar as pessoas, por mais difíceis que elas sejam. O amor é para ser dado, compartilhado. Não deveria atingir a igreja, porque a igreja é santa e a igreja, ela é Cristo na terra. Amém? Diga comigo: eu sou Jesus na terra. A igreja é o que de Cristo na terra? O que a igreja é? Corpo, corpo, corpo. A igreja é o que? É o corpo de Cristo na terra. Então o que a igreja é? É Cristo na terra. É através da igreja que Cristo fala, sim ou não?
É através da igreja que Cristo se revela, sim ou não? É através da igreja que Cristo ama, sim ou não? A pergunta é: em sua opinião, em que área o cristão mais tem perdido o amor? Eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Eu quero que você guarde essa pergunta com você. Porque você achando, você vai encontrar em você a deficiência. Não quero dar nenhuma sugestão e nem vou dar. Mas essa pergunta eu quero levar comigo. E lhe aconselho a levar consigo também. Em que área o cristão mais tem perdido o amor? Tem a família, tem a igreja, tem os irmãos. Mano, perdeu o amor pela igreja. Por causa de um irmão. Quem é justo aqui? Quem é melhor do que o outro aqui? Todos nós estamos aqui em tratamento para ser tratado até chegar no céu. E tem gente que não vou mais lá, não vou mais lá, não vou mais lá. Chegou com tanto amor. E às vezes agora já não ama mais a igreja. Não está amando o corpo de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? Temos que amar todos. Temos que respeitar todos. Temos que seguir a todos. Quem não ama o seu irmão, nunca viu, nunca presenciou, nunca participou do amor de Deus. Terceiro é o temor. Diga comigo, número 1, fervor espiritual. Número 2, amor. Número 3, temor. Não podemos perder o temor a Deus. No Salmo 119, versículo 120, arrepia-se-me. Eita palavra bonita. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e tenho medo dos teus juízos. Quem escreveu isso? Davi. E escreveu numa linguagem muito clássica. E eu escolhi essa linguagem clássica hoje aqui para ler para vocês. Muito lindo o que Davi escreveu, ó. Arrepia-se-me a carne com temor de ti, e tenho medo dos teus juízos. Aquele que era o homem segundo o coração de Deus, ele temia o juízo de Deus. Ele temia que Deus matasse ele e ele fosse para o inferno. Ele temia. Ele sabia o quanto era pesada a mão de Deus. Davi sabia. Ele soube, sentiu na pele o quanto a mão de Deus pesou. E ele disse: eu fico todo arrepiado só em pensar nos teus juízos. Só em lembrar que o Senhor vai mandar para o inferno. Só em lembrar que o teu espírito sai. Só em lembrar que sem o teu fervor eu estou perdido, eu fico todo arrepiado. Arrepia-se a carne, só em pensar nos teus juízos. Diga comigo, jamais eu quero perder o temor a Deus. Aquele que perde o temor a Deus, ele faz coisa que o diabo nem manda. Então a pessoa que perde o temor a Deus,
ela se envolve com tudo que não presta. Porque perdeu o temor a Deus. Atos 2:43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Digam à igreja que teme a Deus, os milagres acontecem. Amém? Na igreja que teme ao Senhor, pode ter certeza que ali é lugar de cura, de milagres. Ali é lugar de unção, de poder. Quando perdemos o amor, perdemos também o temor. Se preocupe nisso, em fazer a vontade de Deus. Para você ter uma ideia, a palavra temor aparece na Bíblia mais de 130 vezes, revelando a importância que devemos dar a esse tema chamado temor. A Bíblia fala de temer, 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 temer. Manda temer as autoridades, manda temer aos pais, manda temer aos líderes, manda temer os pastores, manda temer, temer, temer. E a Bíblia diz: a quem honra, honra, e a quem temor, temor. A quem deve ser temido, tema, tema. Outro dia eu estava dirigindo o carro, o guarda de trânsito parou. Tim. Ô pastor, como vai? Vai para onde? Está vindo de onde? Rapaz, eu fui pregar ali no Mangalô, estou voltando para casa. Por favor, toma aqui e faça o teste do bafômetro. Aconteceu comigo. Está pensando que eu disse para ele: me respeita, eu sou pastor, sai para lá, guardinha. Não, pois não. Soprei, ele disse: está bom, o senhor não bebeu nada hoje. Para ele é uma coisa comum, que ele sabe que tem pastores que bebem. Para mim foi um espanto. Mas eu passei por essa situação. Fiquei aborrecido? Não, ele é autoridade. Amém, irmãos? Ele é autoridade. Ele está no direito dele de exercer a autoridade dele sobre qualquer um. Assim como fui eu, poderia ser um juiz, poderia ser quem fosse, ele estava no direito de dizer: ó, doutor, o teste do bafômetro. Eu ri, depois que ele disse: está tudo em dia, beleza? Eu ri a beça. Mas não disse que ele era feio, que ele era transigente, não disse nada. Só fiz agradecer, obrigado. E a Bíblia diz, amada: a quem temor, temor, a quem honra, honra, a quem respeito, respeito. Temos que saber respeitar as nossas autoridades e não perder o temor. Não perder o temor. Tem crente que se envolve em difamação, e difama líder, difama presidente, difama político. Eu estou fazendo porque é a verdade. Não lhe compete. Não me compete. Só quem pode corrigir uma autoridade é aquela que está acima dele. Você entendeu? Eu posso corrigir os diáconos, eu estou acima dos diáconos. Eu posso corrigir os missionários, as missionárias, os pastores auxiliares, porque eu estou acima deles. Um diácono pode te corrigir, ele está acima de você. Você entendeu? Há uma cadeia de autoridades que precisa ser temida, respeitada, amada. É aquilo. Depois da pastora Josefa, a autoridade maior aqui nessa igreja é a missionária Jus.
É para ser respeitada? É. É para ser temida? É. Se ela chegar e dizer bem assim, olha, o seu procedimento não está bom, você está suspensa de comunhão. Aí eu vou falar com o pastor, vou falar com não sei quem, vou falar com o delegado, vou falar com não sei quem. Nem venha. Porque a decisão que ela tomar está tomada. Amém? É assim que funciona, gente. Então não podemos perder o temor a Deus. E o temor a Deus não é misturado com insubmissão, com rebeldia. Não é não. Glória a Deus. Pergunta. Em sua opinião, o que é o temor a Deus? É você dizer que teme a Deus e desrespeita a todo mundo? Desrespeita pai, mãe, guarda de trânsito, pastor, missionário, diácono, diaconisa. E por fim, querido, o quarto valor que não devemos perder, e se perder tem que recuperar, todos esses valores, a gente tem que varrer a casa, a gente tem que acender a lamparina, a gente tem que fazer com a mulher. Se esforçar para encontrar e achar a dracma perdida. O caráter de Cristo é o quarto valor que não devemos perder, e se perder, devemos recuperar imediatamente. Qualquer um deles. Perder um já faz falta. Imagina os quatro. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados, sejam imitadores de Deus. Valorize o caráter de Cristo que você tem na sua vida. Quem tem o caráter de Cristo, diga amém. É identificado pelo fruto do Espírito. Quem tem o caráter de Cristo é manso. Quem tem o caráter de Cristo é paciente. Quem tem o caráter de Cristo é tolerante, é bondoso. Quer saber mais? Gálatas 22, 5, 22 e 23. Quem tem o caráter de Cristo, olha, escuta, não mente, não engana, não trapaceia, perdoa. Quem tem o caráter de Cristo não guarda mágoas. Quem tem o caráter de Cristo não é crítico. Quem tem o caráter de Cristo não é orgulhoso, não é soberbo, não é egoísta. Se a pessoa tem esses sintomas na vida, pode ter certeza que perdeu o caráter de Cristo, precisa recuperar. Essa é a grande verdade. Se a pessoa é cheia de orgulho, cheia de egoísmo, cheia de soberba, cheia de crítica, cheia de mentira, cheia de mágoas, então ela perdeu o caráter de Cristo e precisa fazer uma campanha para restaurar isso, recuperar. Uma campanha de arrependimento, uma campanha de humilhação. Amém? Mateus 5, e 13 e 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Alguns crentes, eles perderam o sabor e estão lá fora sendo humilhados. O pessoal detona, mas não é crente, olha como é que está. Mas não é crente, olha o que é que está fazendo. Gente, orgulho não é santidade. Sabe como é que se vê um crente santo, cheio do Espírito Santo? Pela humildade dele, pela humildade, não o orgulho. Crente orgulhoso, não fala com ninguém,
não vai realmente pedir perdão a quem ofende, ele não tem o caráter de Cristo. Quem tem o caráter de Cristo não guarda mágoas. Quem tem o caráter de Cristo morre como Jesus morreu, perdoando. Jesus morreu perdoando. Amém? Ah, pastor, é difícil. Se você é cristão, então não é difícil. A dificuldade é nós que colocamos, não é Deus. Porque Deus está sempre presente para nos ajudar. Disse Jesus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador. Assim ilumina a todos que estão na casa. E aí vem a grande observação: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Quantos sabem aqui que a igreja é a luz do mundo? Digam amém. Quantos sabem mesmo? Digam aleluia. Então brilhe. Brilhe lá fora. Brilhe no seu bairro. Brilhe para os seus vizinhos. Brilhe para a sua família. Esse negócio de ser a luz, mas uma luz que está debaixo do alqueire, uma luz que está lá. Não, eu sou um pequeno candeeiro que eu só ilumino a minha casa. Até um pequeno candeeiro não se pode ocultar a luz dele. Amém? Diga comigo: aonde se acende uma pequena lamparina, não tem mais trevas. Aplaude a Jesus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Conclusão: precisamos resgatar os valores perdidos. Existe um processo para resgatar os valores perdidos. A mulher da parábola, quando perde a dracma, ela primeiro acende a candeia, acende a luz. Amém? Ela reconhece que precisava de luz. Amém, irmãos? Ninguém restaura nada no escuro. Diga comigo, diga: ninguém restaura nada no escuro. Tem casais que querem restaurar o casamento brigando. A briga é das trevas. Como é que vai restaurar o casamento no escuro? Acende a luz. Varre a casa. Amém? É o segundo passo. Varre a casa. Isso fala de limpeza. Jesus disse: vê aonde você caiu, volte, volte. Aonde ficou lá o teu fervor? O meu fervor ficou lá atrás. Volte, varre a casa. Procura o fervor espiritual que você perdeu. Procura o amor que esfriou da tua vida. Vê a causa, vê o motivo. De repente é você que precisa ir pedir perdão, mas está no orgulho. Não, daqui eu não saio. Ele que venha, ela que venha. Você sabia que diante de Deus ninguém, nenhum de nós tem razão? Você sabia que se ficar eu e você diante de Deus, Deus vai dizer assim: os dois estão errados. Vai lá, vão lá os dois se converter. Os dois estão errados. Amém? Quem está entendendo? Mas a gente, humano, segura.
quer maltratar, quer fazer isso e aquilo. O orgulho. Orgulho é coisa do cão. Foi o orgulho que derrubou Satanás. E ele não vai se levantar mais nunca. Problema dele. Então a mulher, ela acendeu a luz. Diga, acendeu a luz. A mulher varreu a casa. Isso fala de limpeza. Precisamos examinar nossa vida e tirar o entulho oculto. Porque às vezes estamos cheios de entulhos ocultos. É preciso fazer uma varredura. É preciso chegar e dizer: Espírito Santo, passa um escovão de fogo na minha vida. Me limpa. E o Espírito Santo está pronto para realizar. Amém? Tem aqueles que dizem que nada, eu vou mudar de igreja. Carrega o entulho consigo. Vai para onde quiser. E o entulho permanece. Amém? Alguém está entendendo? Se alguém está entendendo, diga glória a Deus. Vocês estão calados, parecendo que não estão entendendo nada. E eu explico tudo de novo. Explico. Eu vou mandar essa aula para as células, para que essa aula seja revisada lá nas células outras vezes. Minhas líderes querem, digam amém. Oh, glória a Deus. Pode ter certeza que amanhã eu lhe dou. Para ir para as células. Uma coisa dessa é um alimento muito bom. E por fim, a mulher diligentemente procurou até achar. Diga comigo, quem quer restaurar valores, trabalha com esse objetivo. A mulher queria encontrar a dracma perdida. Ela varreu a casa, fez isso, fez aquilo, limpou, passou, acendeu o candeeiro, está aqui, está lá, está aqui, está lá, tirou um monte de lixo que estava debaixo da cama, que estava no tapete, que estava na sala, que estava tudo. Limpou a casa toda. Quando ela vai jogar fora, olha no meio do lixo onde está a moedinha, a dracma. E aí ela fez uma festa. Amém? Procure que você vai achar. Perdeu? Procure que você vai achar. O fervor espiritual. Perdeu? Procure que você vai achar. O amor. Perdeu? Procure que você vai achar. O quê? Depois do amor vem o quê? Como? O temor, que é muito importante. E quarto, perdeu, procure que você vai achar. O quê? O caráter de Cristo. Anotou? Pronto. Pode ter certeza que eu vou mandar essa lição tão maravilhosa, porque as células é assim. Tem lugar que a célula é a mensagem de domingo que vai ser discutido na reunião. É assim, tem igreja que é assim. Vai ser discutida a mensagem que o pastor pregou para aprender mais. Mas essa eu vou mandar. Vai estar na apostila que eu vou distribuir amanhã para vocês, porque ela é de suma importância. Quem aprendeu alguma coisa fica de pé.